Fala pessoal e bem-vindo ao canal Revival Flix, onde a gente tenta encontrar alguns clássicos, colocar em evidência novamente com o olhar de hoje. Até na verdade não é tão restrito aos clássicos assim. De vez em quando a gente comenta sobre alguma produção nova, mas que de repente não teve o destaque necessário ou que talvez seja esquisito o suficiente nesse canal, né? E hoje a gente vai comentar sobre Lemonade Joe. Bom, com certeza se você não viu nada, né, nesse canal, você provavelmente não tem familiaridade com esse filme. Esse filme é o seguinte, como eu também não tive, né? Esse filme é o seguinte, surgiu quando eu estava fazendo uma das primeiras resenhas, né, uma das primeiras revisões que eu estava fazendo aqui no canal, que era em relação ao Irreversível, né? Tem um vídeo do Irreversível e tal, se vocês quiserem ver. É uma produção de 2002, né? Que ele é construído né? Ele é contado de forma reversa, ou melhor, as cenas, né? Vão de trás para frente. E aí, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o que falar, né? Nesse vídeo e tal. Aí eu fiz uma pequena pesquisa no GPT. Assim, eu já tinha familiaridade, né, com esse formato, que para mim a referência principal era o Amnésia, do Chris Nolan, né? Realmente um grande, grande filme. Quem não viu, por favor, veja esse aí. Até se você não for tão fã assim do Chris Nolan, esse filme é realmente sensacional. Mas enfim, e aí só me vinha esse na cabeça, assim, claro, a gente, né, tem, né, conhecimento de diversos outros filmes que conta vai para frente, vai para trás, flashback, sei lá, e tal, né, coisa assim meio bagunçada. Mas assim, que conta realmente o filme de trás para frente, só me lembrava realmente desse Amnésia, que foi feito até antes, né, do Irreversível. Então, o Irreversível quando foi produzido, já não era, né, grande novidade esse tipo de formato. Beleza. Aí eu cheguei no GPT e perguntei, me fala mais alguns filmes, né, que de repente tem esse formato e tal, contar de trás pra frente e tal. Ele me listou 5 que eu não conhecia nenhum deles, só que um deles era de 1967, chamado Happy End, e produção tcheca. Aí eu falei, putz, realmente é esquisito o suficiente para eu fazer uma tentativa, né? E aí a minha expectativa foi extremamente baixa para ver esse filme, porque assim, contado de trás para frente, 1967, produção tcheca, pô, todos os ingredientes, né, para tipo ser, né, uma bosta. Porém, foi realmente um achado. Foi um achado muito incrível, se tornou praticamente, até o momento, inclusive, o meu filme favorito, não só de 2025, mas talvez até entre os top filmes favoritos que eu tenho. Entendeu? Vou colocar aí no mínimo top 10, mas eu tenho que pensar melhor a respeito. Mas enfim. E aí eu, né, claro, entrei no IMDb, que é a minha principal fonte de pesquisa, né, que eu consigo ver, né, quais outros filmes que o diretor viu, etc e tal, tudo mais ou menos relacionado ali. E aí, né, como eu faço com qualquer filme, né, que eu realmente nunca tenha ouvido escutar, né, e aí de repente eu gostei daquele filme, realmente o filme foi impressionante, ou então de repente até um grande sucesso mesmo, né, de público, etc. Eu tento ver um filme depois e um filme antes que aquele diretor tenha feito. Um filme antes para ver, né, o que mais ou menos o qualificou, né, para fazer um filme, né, tão bom quanto aquele, e um filme depois para ver se ele sustentou, né, aquela qualidade de direção. E aí eu vi, né, um filme depois, também fiz uma resenha aqui no meu canal chamado Eu Matei Einstein, Cavaleiros, né? Se vocês quiserem dar uma olhada nessa resenha, eu não vou falar muito a respeito. E agora eu estou fazendo um filme anterior, né? O filme do Eu Matei Einstein Cavaleiros é de 1970. E esse filme agora que a gente vai comentar é de 1964. Então foi o filme, entre aspas, né? Antes do Happy End, que realmente para mim foi sensacional. Beleza. Então vamos primeiro cobrir um pouco as informações básicas aqui do filme, né? Então, como eu já falei, 1974 que ele foi lançado, produção tcheca. Claro, eu não tenho nenhuma familiaridade com, né, cinema tcheco, mas assim, só desses 3 filmes, né? Claro, eu virei fã desse diretor, mas só desses 3 filmes realmente
o cartão de visita que eu tenho, né, da cena tcheca de filme, cara, é muito impressionante. É muito impressionante. Por exemplo, o Eu Matei Einstein de Gentleman pode ser confundido com um filme hollywoodiano, em termos de qualidade de produção, né? Mas, enfim, depois dê uma olhada na resenha que eu entro, claro, em mais detalhes. E esses dois filmes, né, o Happy End e esse Lemonade Joe, pelo menos assim, em termos de edição, né, de ritmo ali da, da de como a história ou a trama se desenrola, etc. Cara, é muito, muito avançado para a época. Muito avançado para a época. Eu estou muito impressionado. Aí a questão é esse diretor que é fenômeno ou realmente o cinema tcheco tinha alguma coisa ali que de repente, né, dava para concorrer, né, com claro, o principal, a principal fonte, né, de filmes já naquela época, que já era provavelmente, né, Estados Unidos, Hollywood e tal, etc, né? Enfim, continuando. Então, como eu comentei, né, o diretor é Oldrich Lipski, que eu me tornei fã, com certeza vou ver mais produções dele, né? E aí eu percebo que ele faz muita parceria, né, porque ele também escreve, né, os filmes, mas ele escreve em parceria. Então eu adoro quando, né, os diretores também escrevem ou também produzem e tal. Eu acho que eles conseguem manter um controle maior sobre o que vai sair no final das contas, etc, né? Então realmente eu pago um pau para isso. Mas enfim, então ele nesse filme, diferentemente dos outros, ele fez uma parceria na escrita com um escritor chamado Jiri Brdecka. Eu realmente não vou conseguir pronunciar esses nomes, mas enfim. Esse daqui, eu dei uma olhada também no que ele tinha feito, né? E aí, provavelmente vou assistir um ele fez algumas coisas, né, sozinhos e tal, mas algumas coisas em parceria também com o Walter Lipski. E um dos que eu vou assistir em breve, provavelmente vai ser esse The Mysterious Castle in the Carpathians, né? Eu não sei ainda o nome em português. Quando eu fizer a resenha sobre esse, vou pesquisar sobre isso, né, e tal. Mas por enquanto é isso. E os atores, né, desse filme, claro, a gente não conhece nenhum, a não ser que você já tenha visto o Happy End, né, do que eu comentei aqui no canal, que tem o Vladimir Menzik, né, que nesse filme ele na verdade não é o ator principal, ele, né, alguém ali que faz um papel muito, muito, muito secundário, né? Mas ele é o ator principal do Happy End, e ele foi muito bem no Happy End. Então, achei só engraçado ter essa familiaridade, né, já com, com um universo que realmente eu tenho pouca intimidade, né? Mas, enfim, vamos para a resenha do filme, ou a revisão, né, do filme em si. Bom, esse filme eu também entrei com baixa expectativa. Por quê? Porque o Happy End pra mim foi tipo o ápice, né? Tipo, caraca, bizarro e tal, não sei o que, muito impressionado, etc. Então, o que eu imaginei? E assim, teve muita experimentação, né, no Happy End. Aí o que eu imaginei? Esse filme aqui, de repente, foi alguma coisa, né, que ele também fez uma experimentação e tal, e, né, a gente imagina, né, que possa ter saído alguma coisa, né, tão significativa, né? Especialmente 1964, menos experiência do que ele tinha, né, etc. Porém, foi muito, muito fenomenal esse filme, muito fenomenal. Eu não sei nem por onde começar, mas talvez bom, vamos começar então pela parte visual. Já que eu sou, né, eu tenho um pouco de origem da área gráfica, né? Então, o que acontece? Esse filme, ele não é preto e branco, né? Ele é tipo é, amarelo, né? E preto, coisas assim, entendeu? Tem uma estética muito particular, né? Mas não só isso, assim, a maior parte do filme é dessa forma e tal, mas só que durante o filme essa a, essa essa paleta de cores, né, muda um pouquinho, né? E muda de acordo também, né, com o que está sendo tratado ali. Muito interessante, muito interessante. Não só essa estética pura, né, de como
como, né, é monotone, né, no caso, mas enfim, como eles utilizaram isso, mas a própria fotografia, pô, você vê uns enquadramentos muito absurdos. E assim, claro, né, também levando em consideração a época que foi feita, cara, 1964, bizarro demais. Mas enfim, enquadramentos absolutamente lindos, 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 né? Assim, não só tipo uns estilos assim da vida e tal, mas também algumas coisas assim, tipo, planejadas, né, em termos de essa câmera vai se movimentar para cá, vai se movimentar para lá e tal. E assim, novamente, na época realmente era uma coisa difícil de se fazer, né? Equipamento pesado, não sei o que, bababá, todas essas coisas. Enfim, continuando. Eu coloquei nesse filme, eu dei um 9, né? O IMDB, né? O aglomerado de tudo, 7,4. Mas realmente para mim foi tipo uma obra-prima também, uma obra-prima também. Eu ainda considero, né, o Happy End, né, melhor, né? É, Talvez por motivos particulares, não sei se de repente foi porque foi o primeiro também que eu vi e tal, mas enfim, esse filme aqui também não fica tão aquém do Happy End, não. Ele é muito, muito bom. Bom, trata-se, né, de uma trama num western, né? Só que é um faroeste meio de comédia, né? Que, assim, novamente também para a época não era tão comum, assim, né? Um faroeste de comédia e tal. Mas nesse caso e é um humor negro, né? Então, quer dizer, mais peculiar ainda. Muito, muito bom. O que eu posso falar desse filme, sem dar muito spoiler, né? Ele é muito divertido, né? Ele é muito divertido. Tem umas cenas caóticas e tal, e assim, para planejar uma cena caótica é a coisa mais difícil do mundo, e aqui ele conseguiu executar bem. Novamente, assim, eu acho que eu tinha comentado isso no filme Happy End, e nesse daqui eu também vi esse mesmo padrão. Em alguns momentos eu sentia, especialmente com a trilha sonora, né, que estava tocando, né, a aceleração dos takes e tal. Então, de vez em quando eu sentia um pouco de influência de cartoon, né, de desenho animado. O que, na minha opinião, até se torna o filme até mais curioso, né? Esse toque assim de meio desenho animado e tal. Achei muito, muito bom, muito bom, muito bom, realmente muito bom. Bom, já comentei superficialmente sobre a edição. A edição, novamente, é um destaque, porque assim ele dá um ritmo bem moderno no filme, né? Apesar de ter sido feito em 1964. Outro aspecto que chamou a atenção também foi em relação a como eles construíram o vilão da história, né? Eu achei muito original, né? Esse tipo de construção, especialmente, né, saindo um pouco do tradicional, né, de filme de faroeste, etc, né? Então realmente isso aí eu acho que ganhou muitos pontos, né? E assim, tem a trama, né? Durante a trama tem algumas mudanças assim de tramas, né? Não chega a ser um plot twist e tal, mas enfim, algumas mudanças na trama que eu também achei que valem a pena, né? Prestar atenção. E outra questão também que eu acho bacana desse filme foi o final, né? O que acontece? Os filmes antigos, especialmente antes dos anos 60, né? Nos anos 70 até começou a modificar isso, né? Os finais começaram a ser um pouco mais bem elaborados. Mas antes dos anos 70, ou 60 para trás, etc., os finais eram meio esquisitos. Acabava de uma vez, né? De repente, assim, o filme e tal. É, Era comum isso. Era comum não ter um final assim, né? Que fechasse a história, né? De uma forma como a gente está acostumado hoje. Esse filme tem um final diferente, né? Assim, o Happy End já tem um final bem elaborado, né? Mas esse filme, ele tem um final que, assim, são dois finais, eu diria até, né? Um final é o que realmente se espera de um final. Né? Você, né, acompanhando de perto e tal, toda a trama, etc, né? É tipo assim, vamos dizer assim, é o final real. E aí, junto com isso, tem o final que é tipo um final
feliz. Pô, me desculpe o trocadilho, mas enfim. Eles conseguiram fazer dois finais num final só. Achei essa ousadia, né? Realmente única, né? Que eu não tinha, não me lembro de ter visto um filme que tivesse um final ah, tão bagunçado assim, né? Mas enfim, depois, né? Quem quiser, né, comentar sobre isso também, sobre esse aspecto específico, né? Manda aqui também os comentários aqui no canal e vamos abrir um debate, né? Com certeza. Os cenários também são muito bem elaborados, cenas construídas que são memoráveis até. E aí entra uma parte que, assim, aí já é mais um achismo meu, né? O que acontece? Existia um filme, ou existe, né, um filme também, mais ou menos, quer dizer, eu fui pesquisar, então posso falar isso com certeza, que foi de 1970 a 1971. Que fez muito sucesso, né? E também era de faroeste, chamado Meu Nome é Trinity, esse foi o primeiro, aliás, Trinity é Meu Nome, esse é o título correto em português, e, e o segundo, né, que é Trinity, ainda é Meu Nome. O que acontece? Esses dois filmes, eu me lembro bem deles, né, que eu assistia, sei lá, na madrugada, acho que era Corujão, sei lá e tal. E, putz, eu me divertia muito com esses filmes. É do Terence Hill e Bud Spencer, né? Eles fizeram muitas parcerias, né? Muitos filmes juntos e tal. Só que esses dois provavelmente foram dois que se destacaram bastante, né? Também é faroeste e tal, e também é comédia. Só que o Trinity é Meu Nome, ele foi feito em 1970 e Trinity ainda é Meu Nome em 71. Na minha opinião, o segundo é até melhor. Então, o que acontece? Eu, sinceramente, não duvidaria, né, que os diretores, especialmente que os diretores, né, a direção do Trinity é italiana. Então, eu não duvidaria que Lemonade Joe fosse, de repente, uma inspiração para esses dois filmes do Trinity, né? Se você tem familiaridade com esse filme, assista o Lemonade Joe e comente aqui, né, para ver se eu estou viajando e tal, ou se realmente pode ter sido alguma fonte de inspiração, porque tem algumas coisas ali bem similares, né, bem similares mesmo. E achei isso muito bom, realmente uma coisa assim que assim, outra questão. Os filmes dele, né, desse diretor, do Aldrich Lipsky, eu comentei isso no Happy End, comentei isso também no Eu Matei Einstein Cavalheiros. O que acontece? Eu vejo que eles foram fontes, os filmes dele, né, desse diretor, foram fontes de inspiração para outros grandes filmes de Hollywood, entendeu? Eu não vou estragar aqui, né, com as ligações, né, com as conexões que pode ter e tal, assista as outras revisões e tal, mas eu não duvidaria, não duvidaria. E eu tô falando de nomes assim, como Spielberg, Zemeckis e tal, entendeu? Então, realmente é alguma coisa aqui para se prestar atenção. Eu vou, com certeza, ver mais filmes desse diretor. E agora, se você está se perguntando, deveria ver esse filme ou não, eu diria o seguinte: se você gosta de comédia, veja esse filme. Se você gosta de western, veja esse filme. Se você gosta de humor negro, veja esse filme. Se você já viu Trinity, indispensavelmente veja esse filme. Para mim, qualquer um pode ver esse filme, a não ser que você fale assim, odeio western, e odeio comédia. Aí realmente esse filme não é para você. Agora, de resto, esse filme aqui é sensacional, sensacional. E eu acredito que ele nem seja tão difícil assim de conseguir como eu tive dificuldade em ter os outros dois, né? O Happy End e o Eu Matei Einstein Cavalheiros, entendeu? Então acredito que seja tranquilo de achar, né? Vou tentar deixar alguns links aqui para facilitar e tal, mas acredito que seja assim. Bom, eu acredito que seja isso. E espero que vocês tenham gostado e visto, né, alguns outros materiais aqui do canal. O canal é relativamente novo, então só tem 6 inscritos. Eu conheço os nomes dos meus inscritos, então realmente é um trabalho de formiguinha. Mas enfim, isso aqui é feito muito mais pela diversão, né, de falar de filmes que aposto que muita gente adora, né,
falar de filmes e tal, e também para incentivar outras pessoas a criar o próprio canal, mandar aqui nos comentários, né, de repente algum filme inusitado que tenha revisado e tal, não sei o quê, fazer a comunidade crescer, porque eu sinto que assim tem muitos canais né, que tratam de entretenimento, filme, etc. Lógico que tem, mas não canais que busquem, né, filmes antigos e tal, porque assim muita gente não tem paciência para ver muito filme antigo, especialmente por causa do ritmo, né, que é um pouquinho diferente e tal. Tanto que nesse Trinity, se você né, assistir o Trinity e assistir esse filme, você vai ver que até um filme, né, grande, produção grande, etc e tal, você vai ver que o Trinity é muito mais lento do que esse filme. Cara, é muito impressionante. Mas enfim, nem todo mundo tem essa paciência para assistir e tal, mas eu acho que assim, se um filme é bom o suficiente, mesmo, né, com toda essa diferença de produção, diferença né, de ritmo e tal, acho que vale a pena, especialmente até para os mais novos, né, mostrar e incentivar novamente, né, a ver bons filmes que já foram consagrados, né, e tá claro, né, com o olhar atualizado de hoje, que é mais curioso ainda, a gente, né, prestar atenção em qual é a nossa opção hoje em dia sobre alguma coisa muito antiga. E é isso, e espero que veja vocês na próxima. Tchau, tchau.